Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Romanos 5, 1. Hoje vamos falar a respeito da onipresença de Deus, sendo a terceira semana desta série, os atributos de Deus em nossa vida. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. O título desta leitura fala a respeito da justificação pela fé e paz com Deus. Quando nós ouvimos a palavra justificados, representa a condição que é apresentada para um ser humano que se apresenta em um tribunal em que ele é justificado por um ato. Observe que o fato de ser justificado não significa algo que se manifeste em quem é justo. Ser justificado não significa se apresentar como justo. Ser justificado significa se apresentar como injusto e, por sua vez, ser apresentado um ato que venha justificar a sua injustiça. Porque se eu sou justo, eu não preciso ser justificado. Essencialmente, eu sou justo. Agora, se eu sou injusto, então é necessário que eu venha ser justificado. E o que irá me justificar é algo que venha explicar a razão pela qual eu estou cometendo injustiça. É algo que vem explicar a razão pela qual eu estou sendo vítima de injustiça. Então, quando a justificação se apresenta, é neste momento então que o injusto ou o injustiçado, ele se torna o quê? Justificado. E só existe uma pessoa que tem esta capacidade de nos justificar. Esta pessoa é Deus, porque Ele é o juiz. É Ele que analisa os atos, é Ele que analisa as ações, é Ele que analisa os pensamentos, é Ele que analisa as reações. Deus. E como tratar com Deus na qualidade de seres humanos que somos é um desafio muito grande, pelo fato de nós, como seres humanos, muitas das vezes enfrentamos conflitos pessoais. Nós não conseguimos lidar com a maneira que nós pensamos. Muitas das vezes nós não conseguimos lidar com a maneira que nós agimos. Muitas das vezes não conseguimos lidar com a maneira que nós reagimos. E, consequentemente, esta nossa dificuldade pessoal de lidar conosco mesmo, ela reflete nos nossos semelhantes. E aí vem
As direitas, as esquerdas, as divergências por causa de time, de clube de futebol, as divergências por causa de cor da pele, as divergências por causa de uma série de fatores, nível social, as divergências por causa de partido político, as divergências por causa de ambiente, de pedaços, de bens, de patrimônio, de uma série de outros fatores. O ser humano tem esta dificuldade, na realidade, de lidar consigo e, consequentemente, essa dificuldade de lidar com a sua pessoalidade reflete, porque, consequentemente, nós temos semelhantes, pessoas, seres humanos que se assemelham a nós. Então, consequentemente, isto reflete. Agora, quando nós recebemos da parte de Deus uma pessoa, Jesus, e este desce, e é pelo Espírito Santo fecundado no Espírito de Maria. E Maria começa a compreender, através da sua gestação, que como ser humano, como mulher, numa época em que as mulheres eram socialmente ignoradas, elas viviam numa condição de ponto de desvantagem em absolutamente tudo. Agora vem uma virgem noiva e aparece grávida naquela sociedade. Para aquela mulher sossegar e não reagir de uma forma desequilibrada diante daquela experiência, só havia uma razão pela qual ela poderia não parafusar, não pirar, como usam o termo nos dias de hoje. É alguém que não fosse humano se aproximasse dela e dissesse assim: olha, eu estou aqui para segurar esta barra com você. Se eu lhe coloquei nisto, eu vou lhe justificar. Ali foi a primeira ação de justificação. Ali foi a primeira ação de justificativa da parte de Deus. Porque agora, uma mulher que nunca se relacionou sexualmente aparece grávida. E em uma sociedade opressora, logo esta pessoa dentro dela diz assim: eu vou assumir totalmente a responsabilidade de explicar a razão pela qual você aparece gestante sem nunca ter se relacionado. Eu vou explicar. Então ali foi a primeira vez que Jesus justifica uma pessoa. E esta primeira justificação, esta primeira justificativa, esta primeira vez que ele justifica alguém, foi em uma ação interior. É de suma importância compreendermos isto. Ela não teve a necessidade de se explicar nem para a pessoa que supostamente deveria ser o pai da criança, mas era impossível humanamente de o ser, porque eles não haviam se relacionado. Agora esse rapaz começa a organizar as suas malas, as suas coisas na madrugada, para sair daquele lugar e deixá-la para trás, porque ele compreendia que se ele dissesse não é meu, eles seriam duplamente expostos, ele
como traído e ela como uma pessoa promíscua. E onde ele estava que não compreendeu que o caráter daquela mulher era duvidoso. Onde ele estava que ela veio a se deitar com outro homem, engravidar do mesmo, e ele não conseguia detectar isso. José não conseguia processar a maneira como ele poderia se justificar socialmente. Então ele preferiu fugir. Esta é uma postura típica de alguém que olha para um problema e se convence que esse problema não tem jeito. A primeira coisa que o ser humano faz diante desta realidade é fugir. E hoje existem várias maneiras de fugir sem sair do lugar. Quando nós damos as nossas costas para algo que precisa ser confrontado e nós passamos a olhar para uma direção que achamos conveniente, isso é uma fuga. Então José, ele tentou fugir. Deus se apresenta para ele. Deus, porque Jesus estava no ventre de Maria. Então a presença de Deus aproxima-se de José através da pessoa do Espírito Santo de José. Este aí não é um problema seu. Não é você que tem que resolver essa questão. Deixa comigo. Eu vou justificar você através daquela criança. Eu vou justificar esta situação toda através desta criança que está no ventre de Maria, porque o que Maria está vivendo como experiência nesta gestação não foi obra sua, não é obra de qualquer outro homem. O que Maria está vivendo através desta gestação é uma obra do Espírito Santo. E para tal, você só precisa confiar que eu, Deus, estou presente. Ponto. Então, quando o Espírito Santo ele confronta José e justifica José, naquele momento, naquele instante, José ele foi convencido de que Deus era com ele. Esse convencimento ele não vem de fora para dentro. Não são as circunstâncias que vão nos apresentar a segurança ou a condição que venha nos explicar que Deus está presente em uma situação. Mas isto acontece no nosso interior. Isto acontece no nosso interior. Se eu não consigo enxergar a presença de Deus em mim, comigo, independente das circunstâncias, independente do local, independente das pessoas que me rodeiam, independente do momento que eu possa estar vivendo, se eu não conseguir detectar, identificar a presença de Deus, então eu estarei perdido dentro de mim mesmo. Se eu me perder de mim, o que significa esquecer-me da minha identidade. Por mais que eu possa me expressar como sendo alguém, se a minha identidade não estiver à mão para que eu possa provar que aquilo que estou dizendo corresponde com a verdade,
acerca de meu próprio ser, então eu poderei passar como mentiroso. Porque eu direi, Deus está aqui. Tá, mas onde está Deus? Então, quando eu creio que Ele está, porque estou vivenciando uma experiência com a presença dEle, eu não preciso enfatizar. Fica nítido, fica claro, fica evidente, fica óbvio que a maneira que eu estou me expressando a respeito, só existe a alternativa de consistir na verdade, porque a maneira que eu expresso aquilo que estou manifestando como opinião, como ponto de vista, como experiência com este Deus, só tem uma alternativa: ser verdade, por causa da maneira. E a verdade é um poder libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós ouvimos a palavra justificação pela fé e paz com Deus através desse título, nós compreendemos que o justo não se justifica e nem precisa ser justificado. Quem precisa ser justificado, quem precisa se justificar são os injustos, de consciências comprometidas por causa dos seus atos. Então agora ele precisa ser justificado com o objetivo de se consertar, de se regenerar, de se libertar daquela realidade em que ele está vivendo no Espírito. Então, quando o apóstolo Paulo ele apresenta aos romanos esta condição de ser justificado pela fé, o que também é definido como certeza de coisas que esperamos e convicção de fatos que não vemos, então nos transferimos para uma invisibilidade. Estamos diante de uma realidade que ela não é algo visível, mas é algo invisível, e por esta causa ela acontece, ela se manifesta no mundo espiritual. Então, eliminamos de nós a responsabilidade de vermos alguma coisa, mas é preciso que creiamos que aquilo que nós confiamos, aquilo que nos foi revelado está ali, diante de nós, agindo, e este alguém é o próprio Deus, através da sua presença. E agora, justificados, nós temos um portal, nós temos uma porta para chegar a Deus, que representa a pessoa de quem? Do Senhor Jesus, que se colocou como a única e exclusiva alternativa de acesso a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o processo começa a partir de Jesus. Não existe outra maneira, não existe outra forma. Toda sorte que nós precisamos resolver qualquer questão, se Jesus não entrar no assunto, não tem como prevalecermos. Ele tem que entrar.
E quando ele entra com aquele comportamento que nós conhecemos. Ele entra com aquele comportamento que nós conhecemos. Não tem outro perfil para nos assemelharmos. Então ele diz que quando te mandarem andar uma distância A, vá para a distância Z, para que fique sabido que a energia que há dentro de você para caminhar, porque eu sou o caminho, é muito maior do que todas as imposições que forem apresentadas, todos os obstáculos que foram apresentados, todas as barreiras que forem apresentadas, porque eu consigo me fazer transpor a todas elas, por ser quem sou. Esse é Jesus. Quando lhe pedirem a sua capa, que seria a segunda camada de vestimenta, então você pega a túnica e entrega também, porque eu te aqueço, eu te protejo, eu te guardo, eu resolvo a questão da temperatura que possa atingir o seu corpo direto ou indiretamente. Então lhes faça compreender que a diferença que há entre você e ele está no seu interior, que a diferença que há entre você e esta pessoa está dentro de você, e por esta razão, diante das ações que são movidas, a sua reação é diferente, porque você sabe quem te justifica. Você sabe quem te justifica, você convive, você lida com a presença desta pessoa todo o tempo na sua vida. Então qualquer informação externa, ela não pode, não vai te influenciar, porque eu falo com você no seu interior, eu falo com você no seu coração, eu falo com você no seu espírito, porque hoje você é uma pessoa livre que consegue sensivelmente ouvir a minha voz. Então quando qualquer voz vier de qualquer direção, tentando tirar o seu foco, é neste momento que você vai dar atenção àquela voz que há dentro de você, em confronto com as circunstâncias, dizendo que não é bem assim, dizendo: eu te justifico, eu te justifico. Cientes disso, começamos a viver pela fé, cientes de que somos influenciados pela presença de quem? De Deus, e pelo fato dele ser onipresente, a única pessoa que tem a capacidade de estar em toda parte ao mesmo tempo. É nesse momento que nós começamos a agir com indiferença relacionado a ambientes. Para nós é indiferente se é sol ou se é chuva, se é noite ou se é dia, se é favorável ou se é desfavorável. Para nós não faz diferença, porque Deus, pela sua onipresença, ele está em todos esses lugares ao mesmo tempo, e vai adiante de nós, e ao mesmo tempo dentro de nós, com o objetivo de nos justificar. Então nós somos justificados, e por isso ele diz assim, no versículo 1 de Romanos capítulo 5: sendo, pois, justificados pela fé, temos o que? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paz? Jesus, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No entanto, não
vou lá dou, não lhe dou uma paz comparada à paz que o mundo dá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então observe, existem lugares, situações, circunstâncias neste mundo que proporcionam paz. Mas para isso é preciso que nós estejamos seguros de que não haverá nenhuma circunstância que evidencie guerra. E a circunstância que evidencia a guerra é quando o ser humano ele tem a sua vida em risco. E normalmente a vida do ser humano ela se coloca em risco quando este ser humano ele é ameaçado ou por si mesmo, como ser humano que é, ou por um outro ser humano. Então logo, ou a pessoa perde a sua paz por uma situação conflituosa, por uma experiência interior, ou a pessoa perde a sua paz pela perturbação causada por outro alguém. Isto representa a perda da paz ou a condição de paz que este mundo apresenta. A única possibilidade de termos paz no mundo é se porventura tivermos a segurança de que não irá estourar uma guerra. Agora, quando Jesus diz assim: eu te dou paz, mas no entanto a minha paz não é como a paz que o mundo te dá. Ele quer dizer o seguinte: você pode estar na divisa, na fronteira entre o Irã e o Iraque, no momento de um conflito, e ainda assim eu lhe garanto segurança, porque eu estou presente dentro de você, lhe dando a segurança de que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será o quê? Atingido. A única maneira que eu tenho para viver esta segurança é se eu entender que Deus está presente. Porque se eu tiver a sensação de que Deus não está presente, eu vou fugir. Se eu tiver a sensação de que Deus está presente, eu vou tentar me ocupar com outras coisas para esquecer da questão que precisa ser resolvida. E esta solução não está diante dos meus olhos. Esta solução necessária está dentro de mim. E eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso ser corajoso ao ponto de confrontar o portal mais delicado de se olhar e de se entrar com o objetivo de mudar uma situação. Esse portal chama-se espelho. Se olhar no espelho e colocar o dedo na cara daquela pessoa que está olhando para nós no espelho e dizer para aquela pessoa: é sua a responsabilidade de reverter esse quadro, é um desafio, porque agora nós estamos chamando a responsabilidade para nós, e é mais cômodo, é mais confortável, é mais fácil repassarmos, terceirizarmos a responsabilidade de uma solução, justificarmos uma situação através de alguém que não é Jesus, e Ele é a única pessoa que nos justifica. Não há outra pessoa capaz de fazê-lo. Então ele diz aqui: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos
na esperança da glória de quem? De Deus. Então observe, eu me glorio no presente de uma glória futura. Mas por que razão eu consigo me gloriar presentemente numa situação futura? Porque presentemente a pessoa que vai estar lá no futuro me esperando, ela está no presente comigo, e ela estava no passado comigo e me trouxe até aqui. Então, independente da experiência que eu vivi com esta pessoa, mesmo sem conhecê-la, no passado, a ponto dela ter me convencido, me justificado e me trazido até aqui, é a experiência que eu vivo no presente com esta mesma pessoa, confiando que esta pessoa vai me levar até o futuro com todas as garantias. Então, embora a glória seja vindoura, mas eu posso me gloriar no presente. E isso eu faço através de confissões de fé. Então o meu vocabulário muda a respeito das circunstâncias. As minhas expressões mudam a respeito das circunstâncias. As minhas ações mudam a respeito das circunstâncias, porque eu tenho garantias dadas pelo próprio Deus, que apesar de estourar uma guerra, Ele garante a minha o quê? Paz. Ele garante a minha paz. E a única maneira que eu tenho para ter paz na guerra é saber que a minha vida não será atingida. É ter a segurança que a minha vida não será atingida. E esta segurança não me é dada pelas forças armadas. Esta segurança não me é dada por uma segurança particular. Esta segurança me é dada pelo próprio Deus. Então eu compreendo que se a situação piorar diante dos meus olhos, e muito, eu ainda assim terei a garantia de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E isso me justifica. Isso me faz ir além. Isso me faz confiar num Deus infalível. E por isso Paulo diz aqui no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência é um comportamento que a princípio ele é único e exclusivamente de Deus, e ele manifesta através do Senhor Jesus, e depois ele traz esse mesmo comportamento através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala: José, se controla, porque eu estou no negócio, eu estou envolvido nesta situação, eu estou criando e consequentemente irei resolver, para que então fique sabido quem é Deus. Então, paciência não é algo que é de pessoas. Existem pessoas que dizem: eu sou muito paciente, como se fosse uma qualidade dela. E outras dizem: eu sou impaciente, como se fosse um defeito dela. E na prática é simples de explicar isso. Ou o Espírito Santo está através da pessoa no controle, ou a pessoa está tentando assumir o controle sozinha. Só existem essas duas opções. E a primeira é a mais acertada, é a mais conveniente, porque esta garante o resultado final o mais positivo possível. Por isso ele diz aqui que a experiência produz, a tribulação,
produz a paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Vamos compreender aqui o que existe entre esperança e confusão como associação. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus Ele falar para você que vai te trazer uma resposta, que vai realizar a sua vida em algum aspecto, que te der a garantia de algo que nenhum outro pode fazer, porque você fez N tentativas e não foi favorecido, e agora Deus te dá uma garantia, e você, por ouvir Deus sensivelmente, você se propõe a esperar, porque você sabe que virá. Então observe, nesse ínterim entre a sua decisão de esperar com a conclusão do agir de Deus, Satanás e seus demônios, através de pessoas queridas, através de pessoas estranhas, através de pessoas amigas, através de pessoas que querem o seu bem de forma genuína, bem como através de pessoas que querem o seu mal de forma clara, ele vai trazer quem quer que seja necessário para te convencer de que existe uma alternativa, de que Deus poderá ter mudado de ideia no meio do caminho, que é algo impossível. Ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Então, se Ele te deu uma direção, Ele não vai acordar amanhã, porque Ele não dorme, e dizer: olha, eu me arrependi, eu mudei de ideia, vi que era melhor esse caminho aqui, porque naquele você iria se dar mal. Eu, Deus, te mandei por aquele, mas agora o mesmo Deus está te mandando pelo outro. Isso não irá acontecer, jamais. O que Ele disser, Ele vai sustentar até o final, e não só, Ele vai garantir. Porque exatamente o que nos faz ir a uma loja e investir em algo que está acima dos nossos recursos é a garantia que temos. Porque se a pessoa te vende um veículo zero e te diz assim: olha, a partir do momento que você sair por aquele portão, sua conta em risco, você não compra. Você compra eletrodoméstico bonito que você quer usar para facilitar a sua vida na cozinha, e alguém diz assim: olha, toma aí, é seu agora, e o que vai acontecer no momento que você ligar é problema seu, não nosso. O nosso problema é vender para você essa ideia. Você não compra. O que te faz investir em algo é a garantia que você tem. Debaixo do céu, a maior de todas as garantias é a palavra de quem? De Deus. Então, quando você espera algo em Deus, Satanás virá sorrateiramente e ele vai te sugerir, para te confundir, que você pode fazer um pouquinho diferente, e que de repente não é bem assim como fora dito. Se fora dito à luz da palavra de Deus, é bem assim. Se fora dito à luz da palavra de Deus, é exatamente da maneira que foi dito. Não existe meio termo com Deus. Com Ele é sim, sim, ou que não, não. E Ele deixa claro que o que partir daí é de quem? É do diabo. Ponto. Então com Deus não tem confusão. Aí eu estou meio confuso em relação a algo. Peraí, então Deus não está nisso. Se afasta, pede direção
e parte para uma alternativa que for dada pelo próprio Deus. E normalmente as alternativas de Deus, elas se resumem ao singular. É uma única, que é a pessoa do Senhor Jesus, que é o verbo que não pode faltar nas nossas frases. É o verbo que não pode faltar junto às nossas palavras. É o Senhor Jesus. Este é. Então ele diz aqui que a esperança, no versículo 5, não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado. Ele não irá se derramar, ele já está derramado em nosso coração. Olha a singularidade de Deus, não colocando corações no plural, para dizer o seguinte: eu trato com cada um no particular. Isto representa essa singularidade nesta palavra coração. E de que maneira ele derrama o amor de Deus? Pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, que nos foi o que? Dado. Não foi emprestado, não foi vendido, não foi sugerido, foi dado. E quando nós damos, nós não esperamos nada o que? Em troca. Por que razão o Senhor Jesus, ele diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe? E aí as pessoas usam isso só para dinheiro, usam isso só para oferta. Mas compreendam, aqui ele está falando em dar algo que não tem nada a ver com a matéria. O amor de Deus. Porque mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que está recebendo, ele não o que? Tem. Mas aquele que está dando é porque ele já o que? Recebeu. Por isso ele é mais feliz, porque ele está dando aquilo que ele já recebeu. Então, se ele está dando, ele compreende que ele tem. E se ele tem, ele não se preocupa em perder o que está dando, porque ele conhece a fonte de onde recebeu. E ele sabe que esta fonte, ela é inesgotável. Então, quando eu me proponho a dar, independente de quem está sendo beneficiado, me dá retorno, para mim não muda, porque eu estou dando algo que recebi de alguém que tem muito mais para mim, e que esta fonte nunca irá secar, porque esta fonte é quem? Jesus. Então é importante compreendermos que Deus, ele deu, ele não emprestou, ele não alugou, ele deu, sem esperar o que? Nada em troca, porque ele é uma fonte. E daí então ele diz aqui: porque Cristo, no versículo 6, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios ou impuros, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que? Pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o que? A reconciliação. Então observe o que representa a reconciliação. É uma retomada de uma relação, de uma amizade. Ser reconciliado é o fato de você estar de mal com alguém por causa de um conflito e você se propõe a rever aquele relacionamento. Isto é reconciliação. E Jesus se reconciliou conosco. E a partir daí, ele se propôs a andar conosco onde quer que formos, independente das circunstâncias. Então observe, por exemplo, que quando nós não compreendemos o valor, a realidade da presença de Deus em nós, então as adversidades vêm e tendemos a fugir. Por exemplo, Gideão, ele era o último homem de Israel. Quando Deus apresentou-se para ele, observe que Deus falou assim: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, e eu irei usar você para libertar Israel da mão dos midianitas e dos amalequitas e dos povos do Oriente. Imagine toda a Ásia e o exército dos amalequitas e dos midianitas eram exércitos potentes, temidos, porque eles juntavam-se a alguns países e eles iam fortes para cima de um determinado país e eles dizimavam aquele país, colhiam o que plantavam, roubavam os bens e levavam crianças e mulheres para serem escravos, e se os homens lhes confrontassem, eles matavam a todos. Esse era o terror que era tocado pelos midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente no passado. Agora Gideão, ele recebe a presença de Deus e diz para ele: olha, eu vou resolver esse problema através de você. Ele olhou para si e falou: não é possível. Pelo fato de eu pertencer à tribo de Manassés, a última de Israel, e nesta tribo de Manassés, nessa província, nessa região chamada Manassés, a minha família é a mais pobre, ou seja, a província é a última, consequentemente todos daquela província são os menores, os menos favorecidos. Agora, do meio deste monte de pessoas limitadas existe uma família. Dentre todos os limitados, esta família é a mais limitada. E dentro dessa família limitada tem um caçula, que é o menor da família mais limitada, da tribo mais limitada. Ou seja, naquele país, Gideão era o último homem. E aí explica a razão pela qual o Senhor Jesus disse que os últimos serão o quê? Os primeiros. Então a posição em que estamos não dita nada. O que justifica é a presença de quem disse que vai resolver o problema. Mas Gideão, ele precisou de justificativa para ele colocar a sua cara a tapa. E daí então ele disse: então o Senhor vai me provar que é o Senhor. O Senhor vai me provar, porque se o Senhor não me provar, porque ali não era algo que aconteceu no interior de Gideão, ali era uma conversa
um confronto. Ele estava tendo uma visão externa. O Espírito Santo não estava ali agindo no interior dele. Então ele precisava, por A mais B, de situações que pudessem comprovar que Deus estava naquela situação. E aí ele faz todas aquelas provas que conhecemos. Coloca lã no templo, e eu quero que o sereno, que o orvalho da madrugada molhe a lã e no entorno não. Aconteceu conforme. Agora eu quero que seja molhado a lã e no entorno não. Aconteceu conforme. E tudo quanto ele pediu como prova, aconteceu. E daí ele só teve uma alternativa: confiar. E quando Deus disse a ele: agora você junta homens aí e diz aquilo que você está crendo, aquilo que eu lhe falei através da minha presença, e resolve esse problema. Quando ele contou o que ele vivenciou com Deus, ele convenceu a 32 mil homens de uma vez a sair com ele para resolver o problema. Detalhe: eram 32 mil contra 600 mil. Eram 568 mil homens a mais do que o povo que estava com o Gideão. Mas ele estava numa euforia, numa certeza, numa confiança. Por que razão? Porque a presença do onipresente tinha se revelado para ele e tendo garantido a ele que resolveria a questão. E ele creu, ele só creu. E foi. Quando ele se apresenta a Deus, Deus falou: tem muita gente aí. Cansa essas pessoas. E vamos ver a paciência delas. E aí ele agiu. E o primeiro confronto que ele fez, ele disse assim: olha, muitos de nós não vamos voltar para casa. Muitos de nós não vamos sobreviver a esta guerra. Somos 32 mil, eles são 600 mil. Então ele começou a colocar: olha, você que tem dúvida, você que se sente fraco, você que volta. E eles simplesmente botaram a viola no saco, como diz o outro, e foram embora. E Gideão sobra com um número muito reduzido, menos da metade. Deus falou assim: Gideão, ainda tem muita gente aí. Sabe por quê? Porque sou eu que vou resolver. Sou eu que vou fazer, não são vocês. Vocês serão meros figurantes no momento em que eu estiver agindo. Então o que vocês precisam fazer é só confiar que a minha presença está no negócio. Agora, para você mandar essas pessoas que são corajosas voltar, elas não vão voltar com as suas palavras. Então você vai selecionar. Você vai subir monte, vai descer monte, depois leva para beber água. Quem beber água vigiando são esses. Agora, quem beber água se refestelando, se esquecendo da realidade que está vivendo, do risco que está correndo, então essas pessoas devem voltar e você seguir com aqueles que verdadeiramente se comportarem como alguém que está ciente de que a minha presença está diante de vocês. Sobrou 300 contra 600 mil. Aí Deus fala para Gideão: agora você faz o seguinte: rodeia, circula os seus inimigos, o arraial dos midianitas, porque quem está de fora vê o que? Melhor. Você vai pegar cântaros, você vai pegar trombetas, e o soar das trombetas representava convite para a guerra. Você vai pegar cântaros, trombetas, e você vai tocar. Quando você tocar essas trombetas, eles vão se levantar e o resto é comigo. Então Deus orientou assim: eles tocaram a trombeta, arrebentaram o cântaro, ficou tudo escuro. Observe, tudo escuro. Os seus olhos físicos não viam o que? Nada. Mas eles sabiam que quem estava ali com eles? A presença de Deus. Então eu quero abrir um parêntese para lhe dizer
que independente do que os seus olhos vejam, independente do que os seus olhos vejam, se o seu entendimento compreender que a presença de Deus está com você, não existe possibilidade para o empate e muito menos para a derrota. Deus vai te dar a vitória. Se você compreender que Ele está com você, você não precisa ver. Deus fez questão de levá-los a uma situação às escuras, para que eles não pudessem sentirem-se seguros diante do que os seus olhos estavam vendo. Quando eles tocam a trombeta, quebra o cântaro e tudo se escurece, os midianitas, os adversários se levantam, e daquele movimento de homem correndo de um lado para outro por causa da trombeta tocando, imagine, o maior exército da face da terra, tendo ao seu lado alguém tocando trombeta dizendo: vem para a guerra. Então a única coisa que eles entenderam é o seguinte: esse exército que veio aqui onde estamos para nos confrontar são maiores do que nós, são mais fortes do que nós, então nós precisamos ser rápidos. E naquele momento eles se mataram entre si, às escuras, nas trevas, eles se mataram entre si. E Gideão e os 300 ficaram ali esperando Deus dizer o que fazer, porque até aquele presente momento Deus, ele só disse: espera, confia, tenha paciência, porque eu vou justificar vocês. Quando amanheceu, era uma carnificina, e eles não sequer precisaram desembanhar uma espada, porque eles não eram guerreiros, eles eram agricultores. Mas Deus entregou todos, sem eles moverem o quê? Uma palha. Sem eles mover uma palha, eles foram justificados pelo próprio Deus. Isto é compreender que Deus é onipresente, e Ele trabalha como Ele quer, porque todas as ações movidas por Ele são as mais confiáveis e seguras possíveis. Então nosso processo de libertação representa aprender a praticar a nossa confiança em alguém que não falha, numa palavra infalível, que o resultado final sempre o será o melhor possível. Amém? Vamos falar com Deus.